Bora, somente crer. Vamos receber aqui o nosso pastor Adriano dos Santos, trazendo a palavra viva para as águias vivas da hora que somos todos nós. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Crê no Senhor. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer para mim, mais uma vez, compartilhar este momento com cada um aqui presente e também através da internet, juntamente com meus irmãos, amigos, ministros neste evangelho, caminhando ombro a ombro, lutando pela verdade do dia. Deus continue abençoando também os nossos irmãos através da internet. A igreja invisível, temos a igreja presente aqui no Acará e temos a igreja invisível no Brasil, na África. Minhas saudações aos irmãos lá em Moçambique, em Animissua, Sofala. Estou quase falando já. Sofala, lá em Moçambique, né? Juntamente ali os irmãos que estão ali com o diácono, o irmão Xadreque Machado. Que Deus abençoe a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, meus irmãos, abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Efésios. E vamos ler o capítulo 6 e os versículos 10, 11, 12 e 13. Apenas o versículo 10, depois a gente continua. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler tudo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, ficar firmes. Querido Pai Celestial, no Teu precioso nome, Pai, mais uma vez, estamos no trabalho do Senhor, para poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Não temos aqui um livro de geografia, nem de matemática, nem de português, mas temos aqui a santa e sagrada palavra de Deus. Que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, possa encontrar o coração, Pai, aberto, guarida no mais profundo das almas nesta noite, Pai. Que eles possam de bom grado ouvir e receber a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, vamos falar sobre o tema as vestimentas de Deus. As vestimentas de Deus. Fizemos essa leitura aqui no livro de Efésios 6, a partir do versículo 10. No versículo 11, a palavra de Deus nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Uma armadura é algo que é usado para proteger o corpo. Quando um soldado, lá na era medieval, vestia uma armadura para a batalha, era para ele poder se proteger de todos os dardos e flechas do inimigo. Paulo aqui diz: contra as astutas ciladas do diabo. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem que se vestir. Ela tem que se vestir. Ela tem que estar protegida com a armadura de Deus, para que o diabo não fira nenhum membro deste corpo, com doutrinas erradas, com pecado, com adultério, com maldição. Então a igreja, que Paulo, é claro, eu gosto da palavra de Deus, você não gosta? No demais, irmãos meus, vesti-vos, tomai a armadura de Deus, tomai as vestimentas de Deus, revesti-vos destas vestimentas de Deus, para que a igreja possa ficar protegida. Se a igreja não se veste com as vestimentas de Deus, então o diabo entra, e o diabo traz perversão, o diabo traz doutrinas erradas, o diabo traz divórcios, o diabo traz enfermidades. O diabo veio para matar, roubar e destruir, meus irmãos. Então Paulo está claro aqui em dizer aos irmãos, à igreja. Hoje Paulo não está aqui, mas nós estamos aqui para profetizar outra vez o que Paulo já pregou, para que cada irmão, cada irmã esteja revestido da armadura de Deus, para que você esteja protegido. Porque se você não se revestir da armadura de Deus,
Você é um alvo do diabo, a sua família é um alvo do diabo, os seus filhos é um alvo do diabo, o seu casamento é um alvo do diabo, o seu namoro é um alvo do diabo, o seu noivado é um alvo do diabo, porque você não tem proteção. Agora, você tem que saber o que é a armadura de Deus, para que você possa se revestir, não é certo? Então, por isso que nós aqui tomamos esse título, as vestimentas de Deus. E nós cremos no profeta William Marion Branham. Cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Deus, Salvador, e cremos que o Senhor Jesus prometeu nos últimos dias nos enviar um profeta para poder nos revestir de toda a armadura de Deus, nos proteger contra as astutas ciladas do diabo. Então o irmão Branham, profeta dos últimos dias, pregou uma mensagem intitulada Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele está nos ensinando a nos vestirmos da armadura de Deus. Cada um daqui nesta noite vai sair daqui protegido, porque você vai estar revestido da armadura de Deus. Se você não se revestir dessa armadura, você é um alvo do diabo. É Bíblia, é o que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui na mensagem, revesti-vos de toda a armadura de Deus, parágrafos 76 e 75. Vamos começar com o parágrafo 76. Prestem bem atenção, amém, meus irmãos? Não deixa o sono, o cansaço, o calor tirar a sua bênção nesta noite. A nossa bênção é a palavra de Deus, é o que alimenta a nossa alma, amém? Então aqui na mensagem, revesti-vos de toda a armadura de Deus, parágrafo 76, o irmão Branham diz assim: também pediria toda a atenção dos meus irmãos ministros, cada um, para nós vermos o que o irmão Branham diz aqui sobre as vestimentas de Deus. Escute isso aqui. Agora, diz o irmão Branham, agora Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Com o quê? Que Deus fortaleceu o seu exército. Deus tem um exército. Só que Deus, além de ter um exército, Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Como que Deus fortalece o seu exército? Como que Deus protege a sua igreja? Como que Deus guarda o seu povo? Como que Deus cuida dos seus filhos, das suas filhas? Com o quê? Meus irmãos, com o quê? Agora, Deus fortaleceu o seu exército. Com o quê? Diz o irmão Branham: Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, ensinadores e pastores. Eu estou lendo a mensagem do profeta, e nós cremos na mensagem do profeta.
Deus fortaleceu o seu exército nos últimos dias, meus irmãos. Com o quê? Com o profeta. Deus mandou um profeta, com o apóstolo, com o evangelista, com mestres e pastores. Para quê? Para poder proteger a igreja. É a armadura de Deus, é a proteção de Deus. O que ele fez? Diz o irmão Brana, pergunta o irmão Brana, o que ele fez? O que Deus estava fazendo? Ouçam! Você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Por favor, os ministros, fiquem de pé. Vocês vão, por favor, os ministros, fiquem de pé. Eu estou lendo a mensagem de irmão Brana, amém? Ouçam, você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios de profeta, de apóstolo, de evangelista? Vem aqui, irmão. O irmão Diego, vem aqui. Vem aqui, irmão Diego. Do lado aqui. É certo. Glórias a Cristo. Ouçam, meus irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus. Juntem mais. Ouçam, você já alguma vez pensou? Você já pensou o que são esses ofícios? Aqui temos pastores, amém? Aqui temos o pastor do Acará e de Belém, aqui temos o pastor de Araxá, aqui temos o pastor do Caju, Curuçá, aqui temos o pastor de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui temos o pastor de Mogi das Cruzes, São Paulo, e aqui temos os evangelistas, aqui também do Acará. Vocês já pensou o que são esses ofícios? Vocês já pensaram, meus irmãos? O irmão Breno estava fazendo uma pergunta para a igreja. Eu estou fazendo uma pergunta, vocês já pararam para pensar? O que representa um pastor? O ofício não é o homem, é o que está no homem. Amém. É o que está nos homens. Vocês já pararam para pensar? O que o irmão Brana ensina sobre isto? O porquê que você não pode tirar um pastor do púlpito e colocar um maquinário? Que isto é doutrina errada. Que Deus não usa maquinários, Deus usa homens. Deus usa homens. Você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Efésios 4:11. Efésios 4:11. E Ele mesmo deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. É a palavra de Deus, meus irmãos. Revestivos de toda a armadura de Deus. É a proteção da igreja, para que o corpo, a igreja, não seja prejudicada. Então, irmão Brana aqui faz uma pergunta. Ouçam, você já alguma vez pensou o que são aqueles ofícios da igreja? Qual foi a resposta do irmão Brana? Da onde nós tiramos o título? O que Deus faz para proteger a igreja? Vocês sabem que Deus é invisível, Deus é Espírito. Amém? Irmão Brana, o que representa, o que são esses ofícios na igreja? Diz o irmão Brana, são as vestimentas de Deus, o grande Deus, meus irmãos.
proteger a igreja aqui no Acará, no Belém, Deus pegou um paletó chamado pastor Ivair Barros e se vestiu desse paletó para proteger a igreja aqui no Acará. Deus pegou um paletó chamado pastor Sebastião José para proteger a igreja lá no Araxá. Deus pegou um paletó chamado Josué Costa, um paletó chamado Orlando Marques, um paletó chamado Sinival Carvalho. Para quê? São as roupagens de Deus. Você não pode ver Deus se Deus não estiver no homem. E Deus está nos seus ofícios, e Ele mesmo deu uns para pastores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, para poder vir neste púlpito, meus irmãos, e em cada ministério, para poder pregar uma palavra que ajuda a igreja, que protege a igreja, que guarda a igreja, que não deixa nenhum dardo, nenhuma doutrina do inimigo atingir a sua alma. Estes ofícios são colocados por Deus para proteger a sua alma. Vestimenta interior. Um apóstolo, um profeta, um vidente, prevendo até mesmo antes de Satanás chegar a isto, realmente diz: o que é isto? Deus vestindo a sua igreja. Deus, Ele tem que vestir. Você, para vir aqui, você teve que vestir sua roupa. Você teve que vestir sua vestimenta. Deus, para vir aqui nesta noite, Deus também teve que vestir sua vestimenta, seus ofícios, para poder proteger, para revelar a palavra, meus irmãos. Deus tomou a vestimenta chamada William Marion Branham, um profeta, para poder revelar a terceira etapa, revelar o novo nome, revelar a fé de arrebatamento. Deus, para poder profetizar outra vez nos últimos dias, meus irmãos, Deus pegou a vestimenta chamada pastor Osmar Rodrigues Costa. Deus vestiu aquele paletó. Amém. Deus vestiu aquele paletó. Era Deus no homem. Deus não estava na doutrina do aperto play na América. Deus estava vestindo o paletó chamado pastor Osmar Rodrigues Costa no Brasil. Os irmãos podem sentar. Podem sentar. Aleluia. Diz o irmão Branham: estes ofícios são as vestimentas de Deus. Quando você vem na casa do Senhor, aqui no Acará, no Araxá, no Caju, lá em Franca, em Belo Horizonte, em Mogi das Cruzes, você vê Deus vestindo a sua vestimenta. Deus no homem, para poder pregar uma palavra que protege a igreja, revestido de toda a armadura. Escuta, irmão Branham, eu estou lendo a mensagem, amém? Não é meu isto. Diz o irmão Branham: quando você vê estes ofícios, vocês estão vendo? Quando você vê estes ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus. O que é, irmão Branham? A presença de Deus. A presença de Deus num ofício não levantado pelo homem, não através de uma teologia, mas um ofício levantado por Deus, e Ele mesmo deu uns para poder proteger aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que vai cair no adultério, que vai cair numa cobiça, que vai cair numa mentira. E então Deus, através do Espírito Santo, através do seu ofício, vem e fala: não faça isso. Através da palavra, Deus pode te corrigir.
Deus pode te ajudar, Deus pode te ensinar, Deus pode te advertir. Mas para isso, meus irmãos, Deus tem que usar o homem. Você crê nisto? Quando você vê estes ofícios, pastores, ensinadores, evangelistas, o que é aquilo? São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, e Ele está operando através do homem. Amém. Irmão, isto aqui é mensagem de William Marion Branham. Pode surgir doutrina de aperto play, de maquinário, você pode escutar na sua casa, não é isto, mas no púlpito, Deus usa o homem. Amém. E se qualquer ofício negar qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus, não é o paletó de Deus, se vocês me entendem, meus irmãos. Um pastor que prega doutrina de aperto play não é o paletó de Deus, ele está contra a mensagem de William Branham, porque o William Branham diz: Deus não usa maquinário, Deus usa homem. Ele está contra a mensagem de João, a mensagem do pastor Osmar, porque o pastor Osmar disse: não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Agora, meus irmãos, tem uma coisa: a primeira Eva caiu, a segunda Eva caiu, mas essa última do último dia, diz o irmão Branham, irmão acabou de ler, ela não cairá. Sabe por quê? Porque ela está revestida de toda a armadura de Deus. E vem doutrina lá de Benevides para cá, e vem doutrina não sei da onde para cá, mas aqui tem um ofício que não deixa essa doutrina atingir o corpo. Lá em Franca, lá tem lá um moleque lá que está lá levando frechada para lá e apanhando de cair, mas está protegendo a igreja de Franca. Lá no Caju, Deus tem sua armadura. Lá no Araxá, Deus tem sua armadura. Lá em Mogi, Deus tem sua armadura. Lá em Belo Horizonte, Deus tem sua armadura. Respeite o seu pastor, honre o seu pastor, porque é a presença de Deus. São as vestimentas de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, e Ele está operando através do homem. E se aquele ofício negar qualquer coisa desta palavra, então não é a vestimenta de Deus, não é aquilo, não é de Deus, aquele pastor não é de Deus. Mas quando ele simplesmente toma o que a palavra diz, recordem, aquilo é Deus, porque Ele está falando a sua palavra, vem. Mas se Ele diz, bem, isso não é, que coisa, continue andando, ovelhas, sigam andando. Para que Ele fez aquilo? Parágrafo 77, revestivos de toda a armadura de Deus. Agora, o mundo não acreditou que aquele homem houvesse ressuscitado, em primeiro lugar. Eles não criam naquilo. Eles diziam, ora, eles o roubaram. Mentira no tempo de Jesus, né? Falaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Esse espírito, meus irmãos, de mentira, ele está no derredor, rodeando a igreja de Cristo hoje, trazendo mentira sobre nossos ministérios, trazendo mentira sobre nossas pessoas, fazendo cortes para querer fazer-nos contradizer. É o mesmo demônio que operou lá nos dias de Jesus, daqueles soldados que falaram, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eles não roubou o corpo de ninguém não, Ele ressuscitou. Ora, eles o roubaram, os seus discípulos vieram e o roubaram, sim,
Oh, eles não criam naquilo. Eles viram aquilo e Deus disse: agora espera um minuto. Eu vou entrar e estar neles. Eu vou encontrar o meu inimigo na minha igreja. Eu vou derrotá-lo em seu próprio terreno. 75. Oh, Deus se faz presente em sua armadura. Você crê nisto? Agora Deus disse: enviei a palavra a eles. Eva simplesmente passou por cima dela, descreu dela. Eu a manifestei a eles, e eles a crucificaram. A expressão do irmão Brana, Deus, né? Eu mandei a palavra lá no Éden, Eva passou por cima deles. A palavra se fez carne, eles crucificaram a palavra. Aí Deus falou: eu me cansei disso, eu vou entrar neles. Porque no Velho Testamento era Deus sobre nós. Em Jesus foi Deus conosco. Mas no ministério do Espírito Santo, Deus em nós. Isto quer dizer, Deus tomando a sua vestimenta. Você é a vestimenta do Espírito Santo. Eu a manifestei e eles a crucificaram. Estou simplesmente ficando cansado. Eu mesmo virei. Então eis que ele veio. Deus em você. Deus sobre nós, a coluna de fogo. Deus conosco em Jesus Cristo. Deus em nós, o Espírito Santo. O que é isto? A mesma palavra, o mesmo Deus. Amém? Amém. Sem nenhuma confiança em nada mais. Deus, ele mesmo vindo. Este era um trabalho do tamanho de um homem. Então ele apenas o trouxe abaixo. Ele mesmo desceu. Eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Apenas deixe que eles se rendam a mim, e eu andarei neles. Deixe apenas que eles se rendam a mim, e eu andarei neles. Andará em você, Deus andando em você. Não é só nos ministros não. Deus andando em você, Deus em dois pés. Deixe você tão somente se render a Ele, entregar sua vida a Ele. Deus quer andar em você, Deus quer dormir em você, Deus quer se alegrar em você. Oh, que coisa! Eu conversarei neles, operarei neles. É isto, eu farei isto. Oh, eu farei as obras. Apenas faça com que eles se humilhem a si mesmos. Deixe-os apenas se esvaziarem. Eu derrotarei o meu inimigo. Esta luta não é nossa, meus irmãos. Esta luta é do Senhor, varão de guerra, o Senhor Jesus Cristo. Eu derrotarei o meu inimigo ali através deles. É isto. Você não pode fazer isto. Nós não podemos derrotar o nosso inimigo, meus irmãos. Você não pode fazer isto. Você não é adversário para ele. Mas se você simplesmente deixar com que Deus o faça, colocando a palavra em você, então tudo está resolvido. Amém? Para terminar, meus irmãos, o último parágrafo, a era de Éfeso, parágrafo 82, parte C. Escute o que o irmão Brando diz para a gente colocar a cerejinha no bolo. Vê você como foi parte C. Agora eu quero dizer-lhes que creio em liderança. Irmão Brana, profeta de Deus. Agora eu quero dizer-lhes que eu creio em liderança, porém não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo, por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja. Homens que têm dons, ofícios do Espírito Santo, os quais manterão a ordem na igreja. Tem que ter um pastor pregar para você, meu irmão.
CD não te pastoreia, fita não te pastoreia, diz o pastor Osmar. Ah, eu estou só com CD, você está errado. Sinceramente, irmãos, sinceros, mas sinceramente errados. Também creio que Deus tem posto homens na igreja, homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem da igreja. Eles queriam deixar Franca sem pastor, sem um pastor lá, para poder o diabo fazer anarquia naquela igreja. Mas Deus não deixou, meu. Nem se for um moleque eu deixo de pastor naquela igreja, porque Deus derrota gigante com o menino. Creio nisso também, creio que a igreja é governada por homens, que Deus a envia para tomar a responsabilidade, mas este governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governando diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito é Deus liderando através do Espírito Santo, por meio dos ofícios. Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam, pregam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira, aos seus testemunhos. Pastor tem que ter testemunho, nós temos que ter testemunho, tem que ter vida vivida, para que a igreja possa imitar. Como é que você vai imitar um pastor que não tem testemunho? Você tem que ter um pastor que tem testemunho, que prega para você o que é Bíblia, que prega para você o que é mensagem, que te ensina o que é certo, que te posiciona na palavra de Deus. E o que Deus fez? Deus se vestiu da sua vestimenta. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por mais essa pequena porção da Tua palavra. Estamos felizes, Pai, por poder ministrar Tua palavra aqui no Acará, e através da internet por todo o país e fora do país. Que esta simples palavra, nessas pregação gritada, Senhor, que eu não consigo consertar-me, mas que o Teu Espírito Santo vá lá no profundo da alma, Pai, encontre aquela alma desejosa por Tua palavra, que o Senhor possa operar no coração dos meus irmãos e revelar, Pai, como o Senhor disse: graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Antes da nossa ministração da ceia ali em Moçambique, eu queria convidar, já com a permissão aqui do pastor Ivair, os irmãos que pediram o batismo amanhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que pudessem vir à frente, e um pastor vai orar por você. Por favor, aqueles que pediram o seu batismo, venham à frente, manifeste publicamente a sua decisão. E se você que ainda não pediu o seu batismo, e está aqui no nosso meio, e você creu nesta palavra, e Deus falou no seu coração, e você sente o chamado de Deus, a voz de Deus falando na sua alma, e você tem o desejo também de ser um cristão batizado no batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te convido, faça a sua manifestação, venha à frente, e Deus te abençoará, e amanhã esses ministros estarão te batizando, amém? Temos aqui os nossos irmãos,
creio que amanhã teremos mais, né, que também já pediram o batismo. A igreja, por favor, fique de pé. E eu pediria para o pastor Sebastião orasse pela decisão. Por favor, pastor Sebastião, pela decisão desses irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Pai celestial, Deus de poder e bondade, misericórdia.